bem-vindos ao nosso documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. Já vou avisando que o vídeo vai ser longo, então se acomoda aí na cadeira, vai ficar confortável, vai ficar gostosinho de assistir o vídeo, tá? E arruma essa coluna que eu tô vendo que você tá torto, beleza? A Segunda Guerra é um dos eventos mais catastróficos vivenciados pela humanidade até hoje. Também é um dos eventos que desperta a maior curiosidade da população. Para começar, eu vou falar sobre as causas da Segunda Guerra Mundial. Então vamos começar. A expansão do nazismo e do fascismo foi um fator muito importante para o início da Segunda Guerra Mundial. Esses ideais estavam ganhando cada vez mais força na Europa e todo mundo olhava e pensava: está todo mundo seguindo esses ideais? Então deve ser legal, né? Mas todo mundo sabe que não foi bem assim e foi bem triste mesmo. O segundo fator foi o Tratado de Versalhes, que deixou a Alemanha pistolaça com os países que derrotaram ela na Primeira Guerra Mundial e fizeram a Alemanha ficar muito prejudicada e na crise também. Hitler também achava que a Alemanha ia vencer a Primeira Guerra e botava a culpa nos judeus e um monte de povo lá que tinha preconceito. O terceiro fator foi que a Alemanha rompeu vários acordos do Tratado de Versalhes, como por exemplo, investir no seu exército. O Tratado de Versalhes não deixava a Alemanha investir no seu exército e ela acabou investindo. Outra coisa também foi que Hitler saiu da Liga das Nações, que é tipo uma ONU, só que antiga, depois da Primeira Guerra Mundial que foi fundada. O quarto fator foi a crise de 1929, que deixou os países capitalistas bem prejudicados. E esses países dependiam economicamente dos Estados Unidos, como por exemplo o Brasil, que exportava café para lá. Outro fator é que Hitler tinha um preconceito muito forte com os judeus, com negros e outras pessoas que ele não considerava puro da raça ariana. Para continuar falando essa história, eu vou chamar um amigo meu aqui para conversar com vocês, porque eu já tô feito, depois eu volto, tá? Não fiquem preocupados, depois eu volto. Eu sei que eu sou o melhor daqui, né? Então vai. Bom, agora a gente vai falar de Benito Mussolini, que foi um ditador da Itália, totalitarista e preconceituoso. Mussolini ainda vai ter um papel muito importante nessa história, mas espera um pouco que já eu te falo sobre ele. Então vamos começar. Depois de Hitler fazer toda aquela sua persuasão com o povo da Alemanha, ele consegue entrar no poder. E já no poder, ele anexa a Áustria ao seu território. Com a Áustria já anexada ao território alemão, Hitler não se satisfaz e quer conquistar mais territórios da Europa. Depois da Áustria, Hitler deseja anexar a Tchecoslováquia. Só que os tchecoslovacos mostraram resistência ao plano de Hitler. Então foi nessa hora que foi criada a Conferência de Munique, uma conferência realizada pela Alemanha, Itália, França e Inglaterra. Essa conferência tinha como objetivo principal fazer vista grossa para a Alemanha. A partir daí, Hitler já começa a dar aquela olhadinha na Polônia e se interessar por aquele território. Mas, contudo, porém, entretanto, a Inglaterra e a França dão um aviso à Alemanha. O aviso foi que se a Alemanha invadisse a Polônia, seria a gota d'água. E a França e a Inglaterra declarariam automaticamente guerra com a Alemanha. E foi isso que aconteceu. Mas calma. Antes disso, Hitler já tinha feito um pacto de amizade com a União Soviética. A Alemanha ficava literalmente no meio da França e da União Soviética. Como Hitler não é bobo nem nada, ele não queria ficar cercado por inimigo. Agora sim, Hitler finalmente invade a Polônia e a França e a Inglaterra declaram guerra contra a Alemanha. Vale lembrar também que o Reino Unido e a França já estavam cercando a Alemanha com seus navios, criando assim a Guerra do Atlântico. Hitler, muito estrategista, bolou uma estratégia na qual consistia em atacar os inimigos tão rápido que não dava chance deles reagir. Baseado nessa estratégia, como Hitler já tinha interesse na França, ele a atacou e invadiu. O seu parceiro de invasão foi Mussolini, aquele ditador da Itália que eu falei no começo. Então, ele invadiu a França junto com Hitler, fez com que a França tivesse que se render à Alemanha. Então agora eu vou chamar outra pessoa para continuar, porque eu já tô bem cansado, na verdade. Então, galera, cheguei aqui para apresentar a Segunda Guerra Mundial. Toma, segura aí, Arthur. Aí, bora, galera. Em 1937, a Alemanha bombardeou a cidade espanhola Guernica. Isso gerou um quadro bastante famoso que provavelmente vocês conhecem. E o nome desse quadro é, adivinha? Guernica. Sem contar também que a Espanha passava por conflitos internos. Ela estava passando por uma guerra civil, a chamada Guerra Civil Espanhola. Para não aprofundarmos muito, essa guerra foi um conflito interno na Espanha pelo fato de estar em crise por conta da Grande Depressão. Durante isso, a Itália começa uma guerra no norte da África. Mussolini iniciou essa guerra pelo fato de que ele queria fazer um novo Império Romano. Assim, Mussolini tenta invadir duas regiões da África, o Egito e a Grécia. Porém, não conseguiu invadir nenhuma de fato. Agora eu vou falar sobre a formação do Eixo e dos aliados. Em 1940, a Alemanha, Japão e Itália assinam o Tratado de Tripartite
partir e unir oficialmente esses países. Com esse tratado, ficava meio que um acordo entre esses países. Se um fosse atacado, os outros dois iam pra cima daquele que tinha atacado. Como eu já citei o nome, formou-se o eixo Alemanha, Itália e Japão, os quais eram inimigos dos aliados, União Soviética, Estados Unidos, China e Reino Unido. Agora eu vou chamar nosso amigo Arthur de volta para continuar apresentando, porque eu já cansei. Tchau. E agora, em 1941, Hitler faz uma coisa assim, bem arriscada mesmo. Ele dá início à Operação Barbarossa, que tem como objetivo invadir a União Soviética. Rompendo aquele acordo de não agressão que os dois países tiveram feito. Um não agrediu o outro não agrediu o outro, ficava tudo legal. Hitler expandia, beleza. Ele foi lá e rompeu esse acordo. A partir daí, 4 milhões de soldados nazistas invadem a União Soviética, fazendo esses soldados chegarem a Leningrado. Mas por enquanto a União Soviética consegue segurar tudo, tá safe, por enquanto eles conseguem existir. As tropas de Hitler começam a ficar exaustas. A partir daí, Stalin teve uma estratégia muito boa. Ele queimava as próprias fazendas, fazendo as tropas alemãs ficarem com sede, com frio e com fome. O cara sacrificou as próprias fazendas para poder matar os nazistas, fazendo as tropas soviéticas recuarem e eles vão ficando mais pro cantinho lá e as tropas alemãs vão tentando avançar, só que elas acabam que não conseguem e acabam morrendo muita gente de fome, frio e sede. E é claro que houve mortes soviéticas também, mas não tanto quanto as mortes alemãs. E agora as tropas soviéticas começaram a avançar e as tropas nazistas começaram a recuar. Enquanto isso, no Pacífico, o Japão conseguia várias terras e conseguindo vários recursos materiais, como por exemplo minério. Agora chegou a parte decisiva para os Estados Unidos ficarem muito bravos com o Japão. O Japão, lá de boa, foi lá e resolveu atacar uma cidade chamada Pearl Harbor, que era uma base norte-americana. Beleza, mas o que tinha nessa cidade para os Estados Unidos ficarem tão pistola com o Japão? Bem, meus amigos, nessa cidade não tinha nada mais nada menos que navios cargueiros americanos. Japão! You're going to clean this place until it looks better than when you arrived. Then you will leave and never come back. Or what? A partir daí, os Estados Unidos declaram guerra com o Japão, automaticamente declara guerra contra o eixo que fica do lado dos aliados. Agora Hitler começa a colocar em prática um dos eventos mais marcantes da Segunda Guerra, um dos eventos mais tristes também: o Holocausto. E Hitler chamava como se fosse uma solução final para acabar com todos os problemas. Hitler fazia de tudo com os judeus. Ele confiscava seus direitos, ele fazia muita coisa péssima para eles e mandava eles pro gueto, que era um lugar de muito sofrimento para os judeus. Lá os judeus tinham fome, sede, não tinham nenhum saneamento básico direito para eles, era muito precária a situação deles lá. A partir daí, Hitler matou mais de 1 milhão de judeus soviéticos. A segunda fase dessa famosa solução final foi os famosos campos de concentração, que com certeza você já ouviu falar. Os judeus mais saudáveis eram mandados para trabalhar para os nazistas, trabalhando de forma desumana. Os mais velhos e doentes eram mandados para as câmaras de gás assim que chegavam nos campos de concentração. Sem contar também que alguns judeus eram submetidos a experimentos médicos, experimentos bizarros que eram submetidos a eles. Em 1942, os alemães lançam uma nova ofensiva para tentar capturar regiões de petróleo na região do Cáucaso, chegando a ser Stalingrado. Não tenho certeza de ouvir falar da Batalha de Stalingrado, não é possível. Gerando uma enorme briga entre Alemanha e União Soviética. A partir daí, Stalin manda suas tropas resistirem aos ataques alemães. E a partir daí, as tropas alemãs foram recuando e as soviéticas avançando. Os japoneses tentam fazer um ataque surpresa nos Estados Unidos, mas eles acabam falhando nesse aspecto, porque os Estados Unidos eles tinham interceptado mensagens japonesas, se preparando para o ataque e acabando com os aviões japoneses. Eles estavam muito preparados mesmo, porque os Estados Unidos, né, mano? A guerra no norte da África foi finalmente finalizada pelos países aliados, que já tinham recuperado todas as terras na Itália para tentar chegar a um acordo. O governo italiano prende Benito Mussolini. A partir daí, a Itália foi obrigada a declarar guerra contra os países do eixo. E mais uma vez a Itália sendo um pouquinho traída, né? Lembra na Primeira Guerra quando a Itália saiu da Tríplice Aliança para ir para a Tríplice Entente devido a todo aquele acordo de terras lá? Se você sair, vou te dar terra, só que não aconteceu nada disso. A Itália acabou traindo geral do eixo. Mas depois disso, com uma jogada rápida, Hitler acaba dominando parte da Itália e acaba tirando Benito Mussolini do poder e acaba deixando aquelas regiões para ele cuidar. Mas você acha que a Alemanha estava de boa? Não estava não. Ela estava perdendo várias batalhas e várias terras, e aí a partir daí você pode perceber que o rumo da guerra tá meio que oscilando.
Os aliados estão bastante poderosos, estão recuperando quase tudo. O eixo também está um pouquinho forte. Nesse tempo, os aliados tinham como objetivo conquistar ilhas que estavam meio próximas do Japão para acabar utilizando seus aviões bombardeiros para destruir cidades do Japão. Um dos lugares que os aliados queriam destruir era a Ilha das Marianas. Enquanto isso, ocorreu a maior batalha de porta-aviões já vivenciada até hoje, na Batalha das Filipinas. E essa batalha foi muito boa para os Estados Unidos, que estavam nessa batalha também. Depois de um tempo, essas duas marinhas se encontram novamente na Batalha do Golfo de Leyte. Nessa batalha, os japoneses utilizaram de uma técnica bastante agressiva para eles, que você provavelmente já deve ter ouvido falar, que são os kamikazes. Se tratava mais ou menos de pilotos suicidas que dirigiam os aviãozinhos lá e esses japoneses, eles acreditavam que eles estavam fazendo um bem maior para ajudar o país deles, a pátria deles, e acaba que não adiantou nada, né, meus amigos? E esses kamikazes acabaram conseguindo destruir 11 porta-aviões americanos. Enquanto isso, os alemães foram obrigados a abandonar aquele cerco de Leningrado. Você já deve provavelmente lembrar que eu acabei de falar nesse vídeo. E agora você vê que o rumo da guerra está mudando para os aliados. A Alemanha está perdendo tudo, a Itália também está perdendo tudo, o eixo está perdendo tudo. Os aliados estão saindo muito bem nas batalhas, em todas as batalhas que eles já fizeram. Você deve estar se perguntando, e o Brasil? Cadê o Brasil nessa guerra? Você não falou do Brasil até agora. E agora eu vou falar pra vocês que o Brasil teve até um papel importante nesse conflito. Meus amigos dos Estados Unidos estavam forçando há muito tempo o Brasil a entrar na guerra, mas eles acabaram não entrando. E adivinha quem que era o presidente do Brasil naquela época? Não era o Lula, era sim o Getúlio Vargas, que com certeza você já ouviu falar. Se você não ouviu falar, você certamente está dormindo nas suas aulas de história. E o nosso querido Getúlio Vargas estava querendo construir uma usina siderúrgica aqui no Brasil. Houve até proposta do eixo para eles ajudarem a construir, mas o Brasil não aceitou, e sim aceitou a proposta dos Estados Unidos. Esse dinheiro oferecido pelos Estados Unidos foi nada mais, nada menos que 20 milhões de dólares. É muito dinheiro, mas acaba que não comprando a casa do Lucas Lima. Em 1942, o Brasil finalmente declara guerra contra o eixo. Getúlio Vargas tinha sim ideais fascistas, e isso acabou ficando um pouco meio contraditório para ele. Porque, pensa comigo, ele tinha ideias fascistas e depois ele declara guerra. A partir daí, Getúlio Vargas sai da presidência do Brasil, mas aí isso é um assunto para outra ocasião, beleza? E o exército do Brasil não era nada bom, era muito fraco o exército do Brasil, com armas que não estavam de acordo com aquela época. E o exército do Brasil estava muito despreparado para a guerra. O Brasil não estava preparado para essa guerra, mas acabou entrando. Mas aí depois, os aliados acabaram ajudando o Brasil com essas questões de armas e tudo. E o Brasil teve um papel muito importante na Segunda Guerra também. Você acha que o Brasil só foi lá por ir? Não, ele também teve uma batalha muito importante que eu vou falar pra vocês agora. O Brasil, junto com os aliados, invadiu a região de Monte Castelo, na Itália, que era uma região muito bem defendida pelos alemães. Ocorreram uma série de controvérsias nessa batalha, mas no final o Brasil acaba vencendo essa guerra. E foi muito bom pro Brasil, né, mano? A partir daí, depois dessa reviravolta, todos os aliados, eles começam a marcha para Berlim. A partir daí, Hitler acaba se suicidando em um bunker junto com a sua esposa. A partir daí, surgiram várias teorias. Uma delas foi que o Hitler estava aqui no Brasil, velho. Outra delas foi que Hitler queimou seu corpo, ele não virar troféu, e tem várias outras teorias inventadas pelo povo. Não há 100% de certeza do que Hitler fez. A teoria que ele se matou é a mais falada nos dias de hoje. A partir daí, no Pacífico, os japoneses estavam muito fortes no sentido de resistir a ataques, porque eles não queriam desistir de maneira nenhuma, eles não queriam se render, eles não queriam desistir de jeito nenhum, eles eram bem patriotas e bem resilientes. A partir daí, os Estados Unidos teve uma atitude bastante agressiva. Algumas pessoas falam até que não precisava fazer isso, mas Estados Unidos, né, meu irmão? Foram lá e tacaram uma bomba atômica em Hiroshima. E o Japão, ele ficou bastante abalado. E depois os Estados Unidos foram tacar a bomba em Nagasaki, o Japão finalmente se rendeu e ficou muito destruído. A partir daí foi criada a famosa ONU, Organização das Nações Unidas, para evitar conflitos como esse aconteçam novamente. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso documentário. Se você gostou, eu espero que você tire uma nota bastante legal nessa sua prova de história, que provavelmente vai cair em Segunda Guerra Mundial, né? Provavelmente não, certeza que vai cair em Segunda Guerra Mundial. E para você que não prestou atenção no vídeo e nem nas aulas, eu espero que você tire um 0 bem grande na sua prova. Muito obrigado. Para começar, eu vou falar sobre as causas da Segunda Guerra Mundial. Então vamos começar. Vai começar, então vamos começar. Aí os caras pensavam, tá todo mundo seguindo. Essa é a parte que eu falei ferra. Vai.
A gente pode colocar a música do Jurassic Park, pô. Boa! Tipo assim, eu desço. É, filho! Aparecer. Ah, que bosta. E fala aí, mano. Vai devagar, tipo tiranossauro, velho. Depois eu volto, eu sei que eu sou melhor aqui. Vai. Cadê o sol pra tacar na sua cara? Foi um ditador da Itália, totalitarista. Abaixa a cabeça. Você tá começando bem, mas aí você vai levantando a cabeça. Bom, vamos começar. Vai o Arthur buscar água pra gente. Que bosta. Então depois da Áustria, se o Arthur passar aqui, ele vai levar um belo tapa na cabeça. Não o sol, mano. Sobe 3. Som aqui, mano. Eu gravei bem na hora. Enquanto isso, Gabriel jogando Rocket League. Você vai acertar, será? Parabéns! Não foi bom, não. Será que Gabriel vai marcar um golzinho? Deixa eu Um falar. golzinho. Assim, Mussolini tenta invadir duas regiões da África, a Grécia e o Egito. Porém, Você não vai jogar, vai, Gabriel? eu já citei o nome, formou-se o eixo Alemanha, Itália e Japão. O que foi? Quem está rindo?